Para nós você fazendo vídeo, né? A paz de Cristo a todos os irmãos do projeto Eu Quero uma Igreja. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço. São 00:16 de sábado e nós aqui aproveitando a oportunidade para fazer alguns vídeos. Alguns, põem alguns nisso, né? Acho que já deve ser mais de 10 que eu fiz essa noite junto com a Lili, que está ali, minha futuríssima esposa. O Carlos, que está por aí com a Fátima, casal abençoadíssimo lá, a Fátima lá atrás. Ó. E o Gesiel, para quem não conhece quem é Gesiel, Sueiro, como eu dizia há pouco antes de nós entrarmos ao vivo, antes que surgisse o projeto Eu Quero uma Igreja, o Gesiel já estava conosco, conversando ele, o Eudes. Nós falávamos sobre tanta coisa no Skype, né, no decorrer do dia. Inclusive eu citei ele no livro Eu Quero uma Igreja pelo carinho imenso que tenho com ele, mas ele trabalha, estuda, tanta coisa que ele tem, tanto compromisso, né, e quase não consegue estar conosco. Muito bem. Meus queridos irmãos, como está no título deste vídeo, nós vamos debater sobre o dízimo. Veja bem, existe no site Eu Quero uma Igreja já um botão que diz: o dízimo morreu na cruz e não ressuscitou. Lá tem um debate que fizemos, se não me engano, debate número 73. Nós já tínhamos feito um outro debate lá no começo da Eu Quero uma Igreja. E sobre isso, nós falamos também lá no sítio, no Rio de Janeiro, com alguns irmãos. Inclusive um casal abençoado que eu não vi mais eles aqui, não os vi mais. Não sei se eles estão viajando, o Marcelo e a esposa, né, do Rio de Janeiro. Você viu eles, Carlos? Não os vi mais. Bom, eles estudaram junto conosco lá, inclusive o irmão Vladimir e outros queridos irmãos, a irmã Carla, o Carlos, tanta gente boa lá no sítio, uma noite super agradável, e nós fizemos um estudo como nós vamos fazer agora. O que eu quero dizer? Quero dizer que nós já estudamos esse assunto muitas vezes, tem material de sobra, mas pela primeira vez nós vamos estudar isso com calma, com calma. Então, nós vamos hoje cravar ele, pregar e deixar ele bem mortinho na cruz do Calvário, que é o lugar dele. Tá certo? Só que acabou descendo da cruz no coração de muita gente que ainda não se converteu ao Senhor. Muita gente que está presa na maldição da lei. Vamos lá? Vou começar com o envelope. Eis o envelope da maior denominação do mundo, a Assembleia de Deus. E eis o envelope que eu usava há 3 anos atrás para entregar os meus 10%, tá? Compulsórios, para que eu pudesse ter o direito de pregar de vez em quando eles estavam a fim de ouvir massagem, que eu pregava muita massagem, era um spa gospel, sabe? Eu fazia massagem em todo mundo e todo mundo gostava muito. Hoje eu prego a mensagem do Evangelho. Então vamos lá? Aqui eu já vou mostrar daqui a pouquinho o que está aqui, ó. Só no envelope deles nós já vemos a incoerência bíblica. Mas eu vou usar esse envelope como base para nós termos um ponto de partida no estudo. Todas as denominações que estão na lei usam isso aqui, ó. Malaquias 3:10. Agora, na virada do ano, meus familiares todos estavam aqui. Cantoras, diaconisas, diáconos, pastores, todo mundo da Assembleia de Deus. E eu trouxe esse estudo para eles. E claro, quando começou o estudo que nós sentamos na mesa, num primeiro momento eles me odiaram. E claro que eles vieram já de pronto com Malaquias 3:10. E eu amei, porque é tudo o que eu queria.
Vamos lá? Malaquias capítulo 3. Vamos ler versículo a versículo, pausadamente, para que todo mundo consiga entender. E depois nós vamos para outros capítulos e livros, e nem sei se vai ser tão necessário assim para que possamos matar o dízimo. Ele já devia estar morto faz muito tempo, mas sempre tem os mercenários querendo ressuscitá-lo. Vamos lá? Malaquias 3, versículo 1. Eis, já abriu aí, irmão? Abriu? Aconselho você, pega aí um marca-texto, pega um papel branco, um bloco de notas do computador, pega uma caneta, um lápis, vai lá. Vai ser quente, vamos lá. Vamos lá. Você viu o que está escrito no título? Você prestou atenção? Desde que estava assistindo esse vídeo. Que herege, não é? Como eu sou um herege. Vai lá. Eis que eu envio o meu anjo. Primeiro eu vou abrir um parênteses. O pessoal do Tabernáculo da Fé dizendo que eu envio o meu anjo está se referindo a William Branham. O povo do tabernáculo cresce, 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 amadurece, se converte, por favor. Que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor. Tá bom? Está acompanhando a leitura? Então vamos lá. Quem virá ao seu templo? Respondam-me. O Senhor. Quem virá? O Senhor. Virá ao seu templo o Senhor. Vírgula. A quem vós buscais. Vírgula. A quem vós? Vós quem? A quem este vós se refere? Nós ainda não sabemos, mas no decorrer da leitura nós vamos descobrir quem são esses vós. A quem vós buscais, vírgula, o anjo do concerto. Quem é que eles buscam? O anjo do concerto. Se eles buscam o anjo do concerto, é porque tem alguma coisa desconcertada, que precisa ser arrumada. Vírgula. A quem vós desejais. Nós ainda não sabemos a que se refere esse vós. Vós buscais, vós desejais. Mas nós já vamos saber. Eis que vem. Quem é que vem? O anjo do concerto. Vírgula. Diz o Senhor dos Exércitos. Pronto? Missão cumprida do versículo 1. Vamos para o versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem é este? Quem é este que a indagação se refere? O anjo do concerto. Quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Ele quem? O anjo do concerto, porque as coisas estão desconcertadas. Porque ele, o anjo do concerto, será como o fogo do ourives. Fogo é porque tem alguma coisa impura. E como o sabão dos lavandeiros, é porque tem alguma coisa suja, imunda. Então a coisa estava desconcertada, impura
e suja. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. Veja, afinando, purificando, ponto e vírgula. Agora preste atenção. E purificará, o fogo purificará aquilo que está impuro. E quem é que está impuro? Quem é que precisa de purificação? Quem? Os filhos de Levi. E quem são os filhos de Levi? Os sacerdotes. Então, nós conseguimos, até a parte A do versículo 3, descobrir quem é esse vós do versículo 1. Quando ele diz, vós buscais, vós desejais, nós descobrimos agora a quem esse vós se refere. Aos filhos de Levi, os sacerdotes. Vamos voltar um pouquinho lá no versículo 1, que diz assim: virá ao seu templo o Senhor, a quem vós, filhos de Levi, sacerdotes, buscais. O anjo do concerto, a quem vós desejais. Os sacerdotes desejam, buscam o anjo do concerto. É este mesmo anjo do concerto que vem consertar eles, purificar eles e lavar como o sabão dos lavandeiros, afinando, purificando. E diz na continuidade do versículo 3, parte B, afinando como ouro e como prata, ponto e vírgula. Então, ao Senhor trarão ofertas em justiça. Primeiro, antes de trazer oferta, tem que arrumar a vida, tem que consertar a sua vida. Vai ter que passar por um processo de purificação primeiro, para depois trazer ao Senhor ofertas em justiça. Versículo 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, depois que tudo for consertado, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Versículo 5. E chegar-me-ei a vós. Quem são esses vós? Os sacerdotes, os filhos de Levi, para juízo. Então quem é que vai sofrer o juízo? Os sacerdotes. E serei uma testemunha veloz. Agora você vai ver a semântica do texto e vai chegar à conclusão do que estava acontecendo essa época no meio dos filhos de Levi. Por que será que eles estavam desconcertados, impuros, sujos? Precisavam de sabão dos lavandeiros, fogo do ourives, a coisa estava tão podre, imunda. Por quê? O que tinha no meio deles? Olha só, versículo 5, conta os feiticeiros, vírgula, feitiçaria. Sacerdote envolvido com feitiçaria. E hoje? É diferente? Maçonaria? Nova ordem mundial? Ecumenismo? Que mais? Gnosticismo? Autoajuda? Que mais? Hipnose? Que mais? E contra os adúlteros? Não, hoje não tem, né, Gisele? Hoje, sacerdote adúltero, não, isso não. Não tem, não. E contra os que juram falsamente, os que mentem. Mentem. Já naquela época, você vê que coisa. E contra os que defraudam o jornaleiro, ou seja, enganam o trabalhador. E pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro. Vamos parar um pouquinho aqui. Pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro. Já, depois de nós entendermos o contexto de Malaquias 3, nós vamos estudar Deuteronômio 14. E daí vocês vão entender qual é o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro.
Em contraposto ao que está lá na frente no Novo Testamento, que é a verdadeira, pura e imaculada religião. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações, nas suas aflições. Ou seja, ao invés deles cuidarem dos órfãos e das viúvas, porque todo o livro de Tiago está tratando do quê? Fé e obras. Ajudar a pessoa com alimento, ajudar a pessoa com vestimenta, ajudar a pessoa com lugar para dormir. É o que está tratando o livro de Tiago, certo? Aí você lê todo o livro de Tiago e vê que ele diz, esse versículo que é o ápice do livro de Tiago, quando ele diz que a verdadeira religião é cuidar dessas pessoas, órfão, viúva, ou seja, o necessitado, o meu próximo, aquela pessoa que está próxima de mim, que precisa de mim, o meu semelhante, o meu irmão que necessita da minha ajuda. E no caso, aqui, veja, já essa época, a viúva, o órfão e o estrangeiro, eles estavam tendo os seus direitos pervertidos, ao invés de receberem ajuda dos sacerdotes, do templo, que era direito deles. E nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Aí diz assim ainda depois da vírgula, no finalzinho do versículo 5. E não me temem. Não me temem. Então, tinha até isso. Faltava temor na vida dos filhos de Levi, dos sacerdotes. E termina dizendo, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, sacerdotes, vírgula, ó filhos de Jacó. Ora, Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Israel. Por quê? Porque Jacó tem um significado nem um pouco plausível para um fiel a Deus. Porque Jacó significa enganador, suplantador, trapassador. Então, toda vez que no Velho Testamento aparece a expressão filhos de Israel, Deus está falando mesmo com os seus filhos obedientes, fiéis a Ele, tementes a Ele. Mas quando ele fala filhos de Jacó, ele está dizendo, olha, enganadores, suplantadores, trapaceiros, mentirosos, infiéis. Não se converteram ainda não são Israel, são Jacó. Ele está falando às cabeças tribais, aos chefes de tribo. Olha, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, enganadores, não sois consumidos. Entendeu? Aí versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vós quem? Os sacerdotes. Desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Não é o povo, é os sacerdotes. Tornai vós sacerdotes para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vem o momento célebre. Olha aí, presta atenção. Mas vós dizeis, vós quem? Os sacerdotes. O que os sacerdotes dizem? Em que havemos de tornar? Aí eles olham, né? Os sacerdotes hoje, quem são? Os padres, os pastores, aqueles que em Mateus 23 Jesus condenou que tivessem títulos, que ostentassem títulos. A ninguém chameis de mestres, a ninguém chameis de pais, a ninguém chameis de doutores. Mas hoje é o padre que é o sacerdote. Tá feia a coisa. É o padre que é o sacerdote. Padre que significa pai. Quer dizer,
Mateus 23 para eles não leem, eles não sabem, deu amnésia, né? Ficaram cegos, rasgaram da Bíblia. Então, os pastores, os mestres, os doutores, os apóstolos, os reverendos, os bispos, os arcebispos, os cardeais, todos os títulos que os homens do sistema religioso ostentam hoje. Estes são os sacerdotes em pleno século XXI. Esses, já nessa época, diziam assim: em que havemos de tornar? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? É eles que estão perguntando, não é nós. A mentira do sistema religioso é que essa pergunta está sendo feita por você, por mim. Não, essa pergunta está sendo feita por eles. Roubará o homem a Deus? Aí Deus responde para eles: todavia, vós quem? Sacerdotes, pastores, padres, me roubais e dizeis: em que te roubamos? Em que te roubamos? Deus responde para eles: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Quem é que rouba? Não é o povo. Quem é que rouba? Os sacerdotes. Por quê? Vamos entender o contexto? Quem conhece um pouco de história bíblica? O que estava acontecendo nesse período? O povo de Israel foi exilado na Babilônia, não é isso? Aí o Império Medo-Persa dominou o mundo. Invadiu a Babilônia e dominou o mundo. Então veio a primeira leva de judeus cativos da Babilônia sob o comando de Zorobabel, não é isso? Aí, nesse primeiro grupo de judeus que sai de lá, eles já vêm desejosos de que o templo fosse reerguido, porque havia sido destruído o templo de Salomão. Eles queriam que fosse reconstruído, então eles estavam doando ajudas, recursos, para que esse templo fosse erguido. E os sacerdotes, que eram feiticeiros, adúlteros, mentirosos, roubavam o trabalhador, roubavam a viúva, roubavam o órfão, roubavam o estrangeiro, não temiam ao Senhor, estavam desviando dinheiro. Isso é muito antigo. Você lembra de Acã? Isso é muito antigo. Desde Acã, sabe? Escondendo ouro debaixo do tapete. Isso é muito antigo. Isso é muito antigo. Então, estes é que roubavam, desviavam dinheiro. E o povo sincero, honesto, ajudando, querendo a reconstrução do templo. E eles desviando, e eles desviando, e eles desviando. Aí, Deus disse: vocês estão me roubando. Em que te roubamos? Deus falou: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Tá, vamos lá. Versículo 9. Com maldição, suados, porque me roubais a mim, vós toda a nação, todas as cabeças tribais, todos os sacerdotes. Tá, eles que roubam. Mas espera aí, com maldição sois amaldiçoados? Ei! Aí o sistema religioso usa isso daqui para quebra de maldição. Você tem que dar o dízimo para a maldição sair da sua vida e blá, 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 blá. Tá, vamos ver o contexto. Porque como diz o ditado, muito conhecido, texto sem contexto vira pretexto. Trazei, versículo 10. Aí vem aqui, ó, cadê meu envelope? Cadê meu envelope? Envelope assembleiano, vamos lá. Aí, o envelope assembleiano. O povo é filhote de sabiá. Crente de Bereia está em extinção. Faz muito tempo que está em extinção. Crente de Bereia não existe mais. Então o povo acredita e come pela mão dos outros. Vaquinha de presépio, só faz sinal de sim. Você põe pedra na boca, ele come. Põe madeira, ele come tudo. Tá aí. Malaquias 3:10.
Nunca ninguém teve a curiosidade de ler Malaquias 3:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, só Malaquias 3:10. Vamos lá. Deixa eu abrir um parênteses. Carlos, vou precisar da tua ajuda agora. Deixa eu abrir um parênteses. Carlos, se eu pegar um envelope e escrever uma carta para você com... Deixa eu ver quantas páginas tem aqui na minha Bíblia. O livro de Malaquias. 1, 2, 3. 3 páginas. Se eu pegar 3 páginas de papel e escrever uma carta para você e mandar aí para Petrópolis, Rio de Janeiro, pela consideração que você tem por mim, você ia ler só um pedacinho da carta ou você ia ler toda a carta? Eu ia ler a carta toda, lógico, né? Interessante. E por que o povo, quando está para gastar 10% do salário a vida toda entregando para o sistema religioso, só lê um pedacinho da carta? E olha que nós estamos falando da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Interessante, né? Você só lê Malaquias 3:10. Você nunca leu toda a carta, todo o livro de Malaquias. Quer dizer que eu mando um e-mail para o Gesiel, e o Gesiel lê só uma frase. Eu não entendo isso. Por isso que vocês sofrem. Por isso que vocês são enganados. Por isso que eu também estava enganado. Vamos lá. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vírgula. Vamos parar um pouquinho aqui. Daqui a pouquinho, já, depois que a gente analisar aqui, eu vou mostrar para vocês o que é a casa do tesouro. Não é a denominação, não é a religião, não é aquilo que você chama de igreja, o templo feito por mãos humanas. Não é. Primeiro que igreja só tem uma, né? A noiva do Cordeiro. E não é aquilo lá, não é casa do tesouro. A casa do tesouro eram câmaras que eram feitas para guardar mantimento. Então segura aí. Aí continua o versículo 10. Para que haja mantimento. Mantimento não é dinheiro. Mantimento não é dinheiro. Mas vamos lá. Na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aí entra o evangeliquez, faça prova do Senhor, entrega seu dízimo e faça a prova, coloca Deus na parede. Mas Deus não é Deus de gesso, Deus não é Deus de madeira, Deus não é Deus de barro para colocar na parede. Não adianta criticar o sistema católico, porque eles têm crucifixo pendurado na parede e vocês também colocam Deus na parede. Certo? Vamos lá. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Espera aí. Janelas do céu. Toda vez que aparece essa expressão no Velho Testamento, está falando do quê? Até hoje. Está falando de chuva. Chuva. Simples. Veja, está falando de mantimento e está falando de chuva. Só que para nós entendermos totalmente, nós vamos ter que ler o versículo 11. Vamos lá? E por causa de vós, repreenderei o devorador. O devorador, o diabo, o chifrudo horrível. Ele vai lá no teu armário, tira todo o fubá, tira o arroz, tira tudo. Deixa tudo pelado, vazio, acaba o gás. Irmão, o gás acabou rápido. Claro, né? Fez 6 bolos de Coca-Cola lá, gastou não sei quanto tempo cozinhando aquele bolo lá e assando. Você quer o quê? Acabar o gás mesmo. Não, o devorador, irmão, devorador. Para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no... Peraí. Fruto. Terra. E a vide, videira, uva. E no campo, não vos será estéril.
Ah, mas aqui pode ser que seja linguagem figurada, segundo a hermenêutica. Será? Vamos lá. Diz o Senhor dos Exércitos. O que aqui está falando? Primeiro, para começo de conversa, essa Bíblia oriunda do sistema católico, da Septuaginta, foram eles que compilaram a Bíblia. Oriunda do sistema protestante, de Lutero, de Calvino, de João Ferreira de Almeida, do sistema calvinista maçônico, trouxe para nós uma Bíblia com uma tradução, por sua vez, acrescida, algumas coisas, retirada outras, e que, de forma sorrateira, faz com que isso daqui defenda os direitos e as mentiras do sistema religioso e te prenda na teia de aranha do mesmo sistema. Ou seja, tem muita coisa, como eu falei nos vídeos anteriores agora, que nas traduções, tanto católica como protestante, são mentirosas. Por exemplo, Atos 2:46, todos os dias no templo. Não é verdade, é todos os dias no pátio do templo. Isso faz toda a diferença. Obedecei vossos pastores, Hebreus 13. Não é. O original é imitai vossos guias espirituais. Imitai, não é obedecei. Não é? Então, tem muita coisa que não é compatível com o original. E aqui em hebraico, nenhuma vez no contexto do capítulo 3 de Malaquias aparece a palavra dízimo. No hebraico aparece a palavra ceifa. Ceifa. O que nos dá a denotação plena de que não é dinheiro, e sim está falando de alimentação. Bom, em segundo lugar, nós, ao lermos o versículo 10 e 11, nós vamos entender o versículo 9. Quando diz, com maldição sois amaldiçoados. O que estava acontecendo? O povo roubava, ou seja, com maldição. Aí Deus fechava a janela dos céus, vinha a seca, vinha o devorador, e então cumpria-se. Sois amaldiçoados. Por quê? Porque o povo subsistia da agricultura, da plantação. Então, quando eles desviavam dinheiro, os cabeças de tribo, os sacerdotes, desviando dinheiro naquela corrupção toda, e Deus vendo, o povo, como diz o ditado, pagava pelos outros, pagava pelo pecado dos outros, pagava pelo pecado dos seus líderes. O que acontecia? Os líderes desviavam dinheiro, adulteravam, se prostituíam, roubavam e, consequentemente, Deus fechava a janela dos céus, vinha a seca e vinha o devorador e consumia o fruto da terra. Que é o devorador? O devorador é aquele mesmo cidadão que está presente nos profetas menores. Por exemplo, Joel. Joel fala da locusta. Joel fala do gafanhoto. São esses animais, são esses insetos que destroem a plantação. Qualquer tipo de mal que destrua a plantação. A seca, o gafanhoto, a locusta, todo tipo de praga. Estes que consumam o fruto da terra, esses que fazem com que a vide no campo seja estéril, esses males. Então, é esta maldição aqui que vinha sobre eles quando eles roubavam e desviavam dinheiro do povo. E desviavam, claro, os mantimentos que eram doados para irem para as câmaras, ou seja, a casa do tesouro. Tinha que ter mantimento. Por quê? Porque esse mantimento depois, posteriormente, iria para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. Ou seja, todos aqueles pobres, carentes que precisavam de mantimento, eles eram saciados e sustentados por esses dízimos.
que eram fruto da agricultura e que iam para essas câmaras que eram a casa do tesouro, e já vou explicar sobre isso. Mas só para encerrar, devorador é o diabo? Não, devorador é tudo que destrói a plantação. Gafanhoto, pestes, seca, etc. Aqui está falando claramente, em toda a linguagem, muito simples, tanto para o leigo quanto para o entendido no assunto, que aqui está tratando de um assunto literal e não figurado. Está falando de agricultura no literal. Como que nós vamos saber disso? Lendo Deuteronômio 14. Mas antes de ler Deuteronômio 14, eu vou ler Malaquias 2, Malaquias capítulo 2, versículo 1. Só para vocês que estão nos assistindo e que porventura digam assim, não, os filhos de Levi são os sacerdotes, talvez você não saiba. Então, Malaquias capítulo 2, versículo 1 diz assim, e agora, ó, quem? Sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Vós quem? Sacerdotes. No versículo 4, na parte B, diz assim, para que o meu concerto seja com Levi. No versículo 8, mas vós, sacerdotes, vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Nada diferente de hoje, né? Porque esses sacerdotes aqui, ó, que entregam isso daqui, estão fazendo o povo tropeçar na lei, tudo de novo. Corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Então, todo o livro de Malaquias está tratando de uma grande repreensão aos sacerdotes. Para vocês terem uma ideia, o capítulo 1 está falando do formalismo dos sacerdotes. E o que tem hoje na igreja de Laodiceia? Formalismo. O capítulo número 2, o capítulo de número 3, está falando do quê? Está falando do anjo do concerto que vem purificar, que vem lavar, que vem consertar quem? Esses que são os filhos de Levi, que andam desconcertados. Só para vocês terem uma ideia, todos os profetas menores, no final do Velho Testamento, abordaram esses assuntos, refutando, denunciando o pecado, como no ministério que nós temos aqui no Eu Quero Uma Igreja, Corregedoria Eclesiástica, que até eu fiz um vídeo pedindo para que as pessoas filmem, quando você for a um templo do sistema religioso, quem ainda vai, e você vê lá uma pataquada, como esses dias eu recebi um e-mail de um cidadão que estava na Fonte da Vida, e que é uma denominação, e ele viu lá passando a Arca da Aliança, e enquanto ele passava a Arca da Aliança, as pessoas iam recebendo a unção dessa arca e iam depositando dinheiro. Uma coisa assim. Ele achou um absurdo. E depois fizeram mais uma pataquada lá, e ele me contou por e-mail. Nesse caso, ele pegaria uma câmera, todo mundo tem um celular, filma lá, e manda aqui que a gente faz um vídeo e denuncia. É o Ministério de Corregedoria Eclesiástica, Defesa do Evangelho, Filipenses 1,16. Tocou na igreja, tocou no Evangelho, tocou em nós, e nós se manifestamos como o Ministério de Defesa do Evangelho, apologética. Olha o que diz em Miqueias 3,11. Miqueias 3,11. Todos os profetas menores exerciam esse ministério de denunciar o pecado. Cuidado, irmão, que você está escandalizando o evangelho. Não, o escândalo não vem por quem denuncia, o escândalo vem por quem pratica. É o pastor que está na maçonaria, estrangeiro do órfão, é o pastor que te rouba com dízimos e ofertas, é ele que está escandalizando, e não nós que estamos denunciando. Porque se fosse assim, todos os profetas menores teriam denunciado e estariam, então, escandalizando. Miqueias 3,11. Os seus chefes dão as sentenças por presentes. Olha que situação feia. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham
por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, veja como é sempre eles que perguntam. Então eles encostam ao Senhor e dizem, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Viram? A situação sempre foi feia e Deus levantava profetas para denunciar essa podridão. Agora a gente vai lá para o Velho Testamento, em Deuteronômio 14. Enquanto você Xiii, o arco caiu. Já ele volta, deve ter caído. Deve estar voltando aí já, né? Voltou aí, Aka? voltei. Até onde vocês me ouviram? Caiu tudo. Aqui também tinha caído, acho que caiu o sistema todo. Eita, isso é até que parte que foi? Nem sei. Bom, é o seguinte, tá aí algum dos líderes lá do sistema mandou derrubar o YouTube. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 14. Por que o sistema religioso, eu não sei se ficou na gravação essa parte, por que o sistema religioso, ao invés de usar Malaquias 3:10, não usa Deuteronômio 14? Na própria lei, quando ela foi feita e estabelecida. Por quê? Por quê? Vamos lá. Aqui mesmo, no próprio Velho Testamento, vai mostrar o quanto que o dízimo de hoje está equivocado e é mentiroso. Vamos lá. Deuteronômio 14, 22. Está preparado? Abriu aí em casa, na sua casa? Então vamos lá. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás. Sabe o que é comer? Comerás. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E, quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão. Peraí, tem dinheiro na história. E hoje tudo é na base do dinheiro. Olha aqui, Akel. Olha aqui, irmãos do Eu Quero Uma Igreja. Então vamos lá. E vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro, o que faz com ele? Darás por tudo o que deseja a tua alma. Não é para dar para o sistema religioso. Por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali
perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa. Não é o sistema religioso da denominação, é a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão. Está lembrado que eu disse para vocês guardarem? Lá de Malaquias 3. Então presta atenção, olha aí. O estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, e o quê? Comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Você quer ser abençoado por Deus, meu irmão, minha irmã? Não é dando dízimo da denominação para que você possa trancar o devorador, destruir, repreender o devorador, para que possa abrir a janela dos céus e vir bênção, que dela vos advenha maior abastança, recalcada, sacudida, transbordante, campanhas, quebra de maldição. Nada disso. Quer ser abençoado pelo Senhor? Ame o próximo, ajude o próximo, dê de comer quem tem fome. Faça isso. Essa foi a verdadeira religião, Deuteronômio 14, 29, e é a verdadeira religião até hoje, Tiago 1, 27. Ajude. Dê de comer a quem tem fome. Dê de vestir a quem não tem o que vestir. É isso. É só isso, mais nada. Vamos ler mais algumas passagens. Vamos lá. Levíticos 27, 30. Levítico 27, 30. Cadê aqui? Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém deseja das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. E assim continua, mostrando claramente que o dízimo não era dinheiro. Bom, o que acontece? Nós vamos voltar aqui, Malaquias 3, e eu vou mostrar a vocês esse envelope. Então aqui nesse envelope cita Gênesis 14, 20, Abraão e Melquisedeque, nós já vamos falar sobre isso. Levíticos 27, 30, tá? Nós acabamos de ler. 2 Crônicas 31, 5. Tá? Olha o que diz 2 Crônicas 31, 5. Logo que essa ordem foi promulgada, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias de trigo, mosto, azeite, mel e todos os produtos do campo. Está falando todos os produtos do campo. Malaquias 3,10. Aí olha o que diz aqui. Como dizimista, deixa eu mostrar aqui. Como dizimista, você está ajudando a... Adivinha o que vem por primeiro lugar? Qual é a preempção do sistema religioso? Qual é o destino para o seu dízimo? Sabe qual? Sustento de ministros. Claro, né? Claro, vamos sustentar a pastorzada. Então vamos lá. Abra aí, 2 Coríntios 9. Eu não vou ter tempo para discorrer sobre isso, mas só uma pincelada. 2 Coríntios 9. Só para você ter uma ideia do quão equivocado que é o sistema religioso hoje. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios capítulo de número 9. Olha o que diz o versículo de número 13.
Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. E agora, versículo 6. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Hã? Já fiz um vídeo sobre isso, mas vamos lá. Primeiro. Aqui está tratando da liberdade e os direitos dos apóstolos. Hoje não existe mais ministério apostólico. Efésios 4, deu uns para apóstolos. Hoje o que existe é o termo em seu significado. Apóstolo significa aquele que é enviado. O sistema religioso deu um nome para isso hoje, missionário. Ou missionário fulano de tal. Ele até pode ser missionário porque vai cumprir uma missão, mas ele não pode ostentar o título de missionário. Eu, missionário fulano de tal, ou eu, apóstolo fulano de tal. Isso é antibíblico, como nós já tratamos aqui. Basta você procurar nesse mesmo canal pelo vídeo Pastor Não É Título. Muito bem. Número 2. Aqui nós temos que entender o seguinte. O próprio apóstolo Paulo disse, e nós não temos tempo de abranger, mas vocês conhecem, que ele nunca foi pesado a ninguém, pois ele trabalhava. E ele fabricava tendas e fazia de tudo para não usar dos recursos dos irmãos. Não usar os recursos dos irmãos. 3. Ele está defendendo o direito dos apóstolos serem mantidos. E ele está fazendo uma alegoria, uma comparação. No Velho Testamento, os filhos de Levi tinham direito a comer o que era do templo. Eles podiam comer daquilo que o povo levava, os mantimentos, os dízimos dos cereais, dos produtos, de tudo que produzia a terra, que eles levavam lá para a casa do tesouro, as câmaras. Né? E tudo isso, todo esse mantimento, os sacerdotes podiam comer. Eles podiam usar esses alimentos para comer. E eles viviam e subsistiam disso, como nós acabamos de ler em Deuteronômio 14. Era correto, era legalizado diante de Deus, não tinha problema. Número 3. Só que o apóstolo Paulo está dizendo o que aqui em 1 Coríntios 9? Ele está dizendo, em suma, que aqueles que eram apóstolos poderiam viver do evangelho. Hoje são os missionários, porque não existe mais ministério apostólico, porque ninguém viu Jesus ocularmente ressurreto. Eles viram, nós não vimos. O único que não viu ocularmente foi o apóstolo Paulo, e até por isso que ele está fazendo isso daqui. É por isso que ele está falando isso daqui. Porque as pessoas viviam criticando ele, da igreja de Cristo, e duvidando do ministério apostólico dele, porque ele não conviveu com os discípulos, ele não conviveu com Jesus. É por isso que no versículo 3 ele diz assim, esta é a minha defesa para com os que me condenam. Porque o povo vivia condenando ele, achando que ele não era apóstolo. Mas ele era, ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, nós sabemos disso. Mas havia uma briga a respeito disso. A questão é, nesse terceiro ponto que eu observo, aqui é para apóstolo. Hoje não tem ministério apostólico, ninguém viu Jesus ressurreto. Hoje ninguém pode ostentar o título de apóstolo. E, para concluir, se assim for, quem são os enviados hoje? Porque apóstolo significa enviado. Quem são os enviados hoje? Os missionários. Estes são os únicos que podem deter esse direito de viver com o salário da igreja. Ou seja, aquele que vai para o campo missionário, aquele que vai levar a palavra do Senhor e com sua família tem muitos custos para ir, para voltar, às vezes horas e horas de viagem, principalmente essa época que não tinha recursos tecnológicos, não tinha avião, não tinha internet. Então, eles demoravam muito para chegar naquela cidade, depois demoravam muito para retornar. E, nesse caso, fica mais viável que a pessoa vá e fique um tempo lá, liderando lá, guiando o povo lá naquela cidade.
não é? Com sua família. E para isso, ele precisa ter tempo integral de cuidado para as ovelhas. E nesse tempo integral, obviamente, ele não pode trabalhar. E se ele não pode trabalhar, ele precisa ser sustentado pela igreja. Entenderam? Então, quarta observação, e para encerrar. O missionário hoje, esse que deram o nome de missionário, ele, apenas ele, tem o direito de viver com salário hoje. Por quê? Porque ele vai lá para o interior do Paraná, eu estou aqui no Paraná, vai lá para o interior do Paraná, então vai ficar com a família dele, não tem como trabalhar, é muita gente para cuidar, muita gente para atender espiritualmente, para guiar, para orientar. Não tem condições de, como o apóstolo Paulo, trabalhar e não ser pesado a ninguém. Então, nesse caso, com tempo integral, com dedicação à igreja do Senhor, ele vai viver de salário. Apenas nesse caso. Então, pastor de barriga cheia de cemitério de frango não pode viver de salário. Tá certo? Não pode. Não pode. Os pastores hoje que não trabalham e vivem com salários altíssimos, como aqui eu conheço, 8 mil, 12 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil, para mais. Ganham mais do que procurador da República, ganham mais do que advogado, mais do que juiz, mais do que isso, mais do que aquilo. Tá certo? Então, isso está errado. Então, só para começo de conversa, aqui, ó, sustento de ministros, está errado. Está errado. Programas de rádio e televisão. Desde quando que dinheiro tem que ser destinado à rádio e televisão? Desde quando? Desde quando? Impressão de bíblias, papapá, papapá, papapá. Construção de novos templos, e daí gastam com porcelanato, ouro, prata, pedras preciosas, põe o que quiser lá, põe diamante. Por quê? Porque Jesus não vai voltar mesmo. Porque se eles tivessem na cabeça que Jesus vai voltar amanhã, eles não ficavam gastando com templos luxuosos, com conforto, com ar-condicionado, com cadeiras almofadadas. Se Jesus vem amanhã, por que eu vou ficar investindo em templos feitos por mãos humanas que Deus não habita? E por último, meus irmãos, pasmem, por último, em primeiro vem aqui, ó, sustento de ministros. E por último, que devia estar em primeiro lugar, já que é para dar o dízimo, já que é para estar na maldição da lei, já que é para estar no Velho Testamento, então pelo menos que eles colocassem isso daqui em primeiro lugar. Está em último lugar, atendimento aos pobres. Ó, aqui, ó, Assembleia de Deus, ó. Atendimento aos pobres. Último lugar. A verdadeira religião é cuidar dos pobres. Deuteronômio 14, ajudar os pobres. Esse dízimo aqui era justamente mantimento para alimentar os pobres da igreja. E por falar em pobres, vamos lá. Aí, agora sim, é 2 Coríntios 8 e 9. 2 Coríntios 8 e 9. Aqui mesmo nesse canal, no projeto Eu Quero Uma Igreja, no YouTube, você encontra um vídeo que nós refutamos o senhor Silas Malafaia. Naquela feita, o senhor Silas Malafaia pregou uma mensagem, dizendo que ele manipulou bem aqui os textos e os versículos, ele foi pulando e fez lá 5 pontos, não sei o que, né, uma massagem em torno de 50 e alguns minutos, que nós assistimos toda ela ao vivo, e na época nós refutamos, nós íamos dando pause e comentando, dando pause e refutando, porque ele disse que ele queria que alguém enfrentasse ele e provasse que ele estava errado. E quando as pessoas refutavam ele, ele dizia que não tinham assistido tudo. Então nós fizemos a questão, na época está gravado no YouTube, de assistir toda a mensagem e refutar versículo a versículo, minuto a minuto. Só que, nesta massagem que ele pregou, de 2 Coríntios 8 e 9, ele disse que aqui está o maior compêndio teológico de dízimos e ofertas. Veja só, pasmem. O maior compêndio teológico de dízimos e ofertas. E ele pregou 50 e tantos minutos. E ele não falou uma vez, uma vez sequer, uma vezinha, a palavra pobres. E você sabe o que esse contexto está tratando?
Paulo está falando justamente da coleta para os cristãos pobres da Judéia. E eles não leram 2 Coríntios 8,14, eles não leem. Malafaia não leu, ninguém lê, que diz assim: mas para a igualdade, ou seja, sem desigualdade social, nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Você pode ler comigo o versículo de número... o capítulo 9, versículo 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O que ele leu então? Ele leu a parte B do versículo 13, liberalidade. Ele leu o versículo 12, porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Mas ele não leu essa partezinha que diz assim, não só supre as necessidades dos santos. Não, ele leu a administração desse serviço, e daí ele manipulou conforme ele queria. Assim também ele usou o versículo 6, que o que semeia pouco, também pouco ceifará. É isso que ele foi usando, né? O que ele não pregou, o que ele não ensinou, é o que está no versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não é 10%. Não é compulsório, não é obrigatório. Se você quiser, para Deus, ajudar um grupo no qual você é alimentado, saciado espiritualmente, você se sente bem, livremente, espontaneamente, quer ajudar, então você pode ajudar com 9%, com 10%, com 11%, com 12%, com 1%, com 2%, com 99%, com 90%, com quanto você sentir no coração e conforme você puder. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. E é o que eles fazem hoje. Eles fazem obrigatório, compulsório, porque Deus ama o que dá com alegria. Aí o que ele fez? Ele pulou o versículo 7, que diz, contribua conforme você propôs, conforme está no seu coração, conforme você puder. Ele pulou o versículo 7 e leu o 8, porque o 8 interessa para ele. E o 8 diz, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Toda a graça. E aí surge mais uma heresia, assim como tem a heresia do pessoal da teologia da prosperidade, Edir Macedo, R. Soares, Valdemiro, René Terranova, Sônia Hernandes, Esteve Hernandes, etc. e tal, que usam Mateus capítulo 6 para o seu bel prazer de forma totalmente equivocada. Eles dizem que Mateus 6,33 está dizendo assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Tudo vai ser acrescentado na sua vida. Tudo vai ser acrescentado. Ou seja, toda a graça, todas as demais coisas, helicóptero, fazenda, dinheiro na conta, saúde, carro importado, empresas, viagem para o exterior, piscina, mansões, etc. Tá? É isso. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas, não é as demais, essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As coisas às quais Jesus estava falando. Que Deus cuida das aves dos céus, que Deus cuida dos lírios do campo, quando dirá vocês, homens de pequena fé. O quê? Que coisas são essas que Deus acrescenta na nossa vida? Comida para comer, roupa para vestir e lugar para dormir. O apóstolo Paulo, como é imitador de Jesus, olha o que ele disse a Timóteo. Abra aí, por gentileza, em 1 Timóteo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que de nada podemos levar dele. Nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, ou seja, o que comer,
e com que nos cobrirmos, isto é, com que o que vestir, estejamos com isso contentes. Essa é a verdadeira prosperidade. Mas os ricos, esses que querem ser ricos, que ficam fazendo parte de campanha de prosperidade, de corrente, quebra de maldição, entrega tudo que tem, fogueira santa, campanha do Mike Murdock, morre Cerulo, e Miles Monroe, Malafaia, etc., o Deus de toda graça, as demais coisas vão serão acrescentadas, todas essas mentiras aí, você que quer ser rico, você que quer dar dízimo, para depois fazer prova do Senhor e colocar Deus na parede, achando que você é Senhor e você só é servo, esses que querem ser ricos, que dão tanto para receberem tanto, achando que a igreja é pirâmide, achando que a igreja é qualquer coisa desse tipo, vocês caem em laço, concupiscências loucas e nocivas, coisas que te submergem na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males. E por causa disso, alguns se desviaram da fé. Aí se desvia da fé, fica 10, 20, 30 anos dando dinheiro para esses camaradas, quando descobre que estava enganado, se decepciona com tudo e não quer mais saber nem de Deus, nem de Jesus, nem mais nada. Aí não adianta. Aí desvia da fé. Ah, meu filho, agora sabe o que você faz? Versículo 11, foge dessas coisas. Foge dessas denominações, dessas seitas, dessas mentiras, desse sistema religioso. Foge, segue a justiça, a fé, a piedade, a caridade, a paciência e a mansidão. Pronto, está aqui, está claro, está falando um texto mais límpido que esse, mais claro sobre o dinheiro, não tem. Então o que é prosperidade? Prosperidade é comida para comer, lugar para dormir e roupa para vestir. E para encerrar, Filipenses 4, 13. Vamos lá. Tem que falar essas coisas todas aqui, que nós estamos falando um pouquinho de dinheiro também, e já vamos voltar para o assunto do dízimo. Segura aí. Esse vídeo é longo, mas vale a pena para vocês divulgarem. Para o dízimo morrer definitivamente na vida de todos que assistirem. Filipenses 4,13. Está em para-choque de caminhão, imã de geladeira, adesivo de carro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual é o contexto? O que vem antes e o que vem depois? Versículo 11 e 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu estou contente com o que eu tenho. Sei estar abatido? Ah, não. Malafaia, esse pessoal não sabe pregar abatimento, não. Apóstolo Paulo era doido para eles. Apóstolo Paulo era doido, era sem fé. Não era crente, não. Não era convertido, não. Porque para eles não pode estar abatido. Não existe abatimento para o crente. E sei também ter abundância. Opa, aí sim. Aí eles pregam. Abundância eles pregam. Em toda a maneira e em todas as coisas. Entendeu agora o que significam todas as coisas? O que significa todas as coisas? Posso todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura, isso eles pregam, como a ter o quê? Fome. Isso eles não pregam, isso não. Tanto a ter abundância, isso eles pregam, como a padecer necessidade. Não, padecer necessidade não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pobre ou rico, com dinheiro ou sem dinheiro, estou bem, estou mal, estou com Jesus, estou firme. Nada me separa do amor de Cristo. Isso é o que Jó viveu. Por isso que ele era fiel e íntegro. E algo terrível na sua vida, você perde um bem material, perde alguém da família, perde o emprego, perde a empresa, perde isso, perde aquilo, e você diz assim, recebi o bem do Senhor, não receberia o mal? Isso é ser íntegro, isso é ser temente, isso é agradar a Deus, é ser justo. Fiel não é ficar colocando no carro Deus é fiel. Fiel é quando você está em abundância e quando você está passando fome. Quando você está em abundância e quando você está padecendo necessidade. Fiel, fiel, fiel. Aí vem o versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, com fome, Deus me fortalece. Em abundância, Deus me fortalece. Em todos os momentos, em todas as horas, em todas as coisas, Deus me fortalece. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Aí eles usam também, por aí em campanhas,
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Primeiro que não é e nada me faltará. É o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula. Nada me faltará. Isto é, se o Senhor for o meu pastor, isso diz a semântica, nada me faltará. Só que esse nada me faltará é nada. Veja só. Ainda que eu andasse pelo vale, a verdadeira prosperidade tem vale. Da sombra, tem sombra. Da morte, tem até morte. Não temeria mal, tem até mal algum. A tua vara tem vara, e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Tem inimigos. Então, é ser realista, certo? Essa é a nossa vida aqui que Jesus disse. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, fique animado, fique forte, fique firme, fique feliz, enfrente com alegria as tribulações da vida. E para encerrar, 2 Coríntios 8 e 9, que o tal Malafaia, que é hoje o grande Papa Gospel, ele disse que é o maior compêndio de ofertas e dízimos. Interessante é que ali não fala em ofertas, nenhuma vez. Interessante é que ali não fala em dízimo, nenhuma vez, porque já tinha morrido na cruz. Ali está falando do quê? Coleta para os pobres. E o apóstolo Paulo tinha tanto cuidado com isso, que ele disse assim, olha, recolham essa coleta para os pobres, aqueles que comunicaram as suas necessidades aos santos da igreja, recolham isso antes de eu chegar. Ele tinha tanto cuidado com isso, que ele não queria nem que isso fosse constranger as pessoas, passar a salva no meio do culto, ele não aceitava. Não existia isso. Bom, eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas o Joanã já trouxe um estudo sobre isso, eu já trouxe um estudo sobre isso, está aqui nesse canal. A oferta também não existe mais. Oferta não existe mais. A oferta morreu junto com o templo. O templo agora somos nós, 1 Coríntios 3,16, nós somos templo do Espírito Santo, e o templo agora é o corpo de Cristo. João 2,17, 18, 19, 20, 21. Bom, isso tudo a gente sempre fala aqui. Mas vamos voltar para o assunto do dízimo para nós encerrarmos. Abra aí. Mateus 23, 23. Ah, mas aqui é Novo Testamento. Então vamos lá. Mateus 23, 23. Eles amam isso. Para você conhecer melhor sobre isso, aqui nesse canal mesmo você tem um vídeo que eu fiz que é o maior erro das Bíblias. Escreva assim, o maior erro das Bíblias. Você vai ver que eu vou explicar sobre isso. É meio forte o título, mas é verdade. Quer ver? Mateus 23, 23. Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aí eles usam isso daqui para defender o dízimo hoje, no tempo da graça. Não omitir aquelas, isto é, não deixar de dar o dízimo hoje. Espera aí. Vamos ver. Tem 4 coisas aqui que estão totalmente erradas. 4 coisas. Primeiro, aqui está falando esse capítulo para os fariseus, para eles mesmos, do sistema religioso. Aqueles que ostentam títulos de padre, de pastor, de mestre, que está sendo condenado nos versículos 8, 9, 10, 11 e 12 desse mesmo capítulo. Estes que sentam nos principais lugares da sinagoga, que está sendo condenado nesse capítulo. Esses que devoram a casa das viúvas e o dinheiro delas, que está sendo condenado nesse capítulo. Estes que usam roupas para se diferenciar, ternos, né, gola, aquela gola que o padre usa, que os sacerdotes protestantes também de igrejas tradicionais usam, e tudo, aquela indumentária toda. Estes mesmos, os próprios do sistema religioso, estes, é para esses que Jesus está dizendo, escribas, fariseus, hipócritas. Hipócrita, ator, aquilo que se passa pelo que na verdade não é. Ele fala, mas não faz. Pois que dais o dízimo. Primeiro erro. Aqui está falando do quê? Hortelã, endro e cominho. Tudo produto da terra.
Por quê? É óbvio, é claro. Nós acabamos de explicar o contexto em Malaquias 3, versículo a versículo. Nós acabamos de explicar Deuteronômio 14. O dízimo era de tudo o que a terra produzia. Então aqui, quando diz hortelã, endre, cominho, Jesus estava querendo dizer que ele se preocupava em dar o dízimo das mínimas coisas. Obedeciam os preceitos da lei, o Talmud lá que tinha 613 preceitos. Faziam um caminho tão estreito que nem eles entravam e nem deixavam os outros entrar. Fechavam a porta para os outros. Estes que se preocupavam com o dízimo das mínimas coisas para poder bater a mão no peito e olhar para o publicano e dizer, eu dou o dízimo de tudo. E o publicano lhe dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. E esse desceu justificado. O que Jesus está querendo dizer aqui, não é, na hermenêutica, é o quê? É o quê? Que eles estavam se preocupando em dar o dízimo, em cumprir a lei, em obedecer Deuteronômio 14 nas mínimas coisas. Aí Jesus falou, e desprezais o mais importante da lei. Aí vem o número 2, o segundo erro. Olha, o mais importante da lei. Ou seja, aqui Jesus está provando que o dízimo é lei. E que a lei durou até João Batista, a lei e os profetas. E que a lei morreu e foi consumada e cravada na cruz. Vamos lá. Número 3. O juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, não adianta dar dízimo e não ter juízo, não ter misericórdia e não ter fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Que coisas? Que coisas? Juízo, misericórdia e fé. E não omitir aquelas, ou seja, não deixar de dar o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, de tudo que a terra produz. Tá bom. Terceiro erro é o quê? O terceiro erro é que o que Jesus está tratando é que o juízo, a misericórdia e a fé é o mais importante da lei. Como que a gente sabe disso? Deixa eu ler aqui uma passagem com vocês. Romanos 13, versículo 8. Olha o que diz. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aqui Jesus já tinha morrido, ressuscitado, aqui começou definitivamente a era da graça. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume 2 pontos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Viu? Voltando. Ou seja, juízo, misericórdia e fé hoje é o amor. Você cumpriu o amor, você amou o próximo, você cumpriu a lei. Você ajudou aquele que precisa, o teu semelhante, o teu próximo, ou seja, o órfão, o estrangeiro, a viúva, em paralelo, o Velho Testamento com hoje, então você cumpriu a lei. Isso é o mais importante. Então a terceira questão que eu observo aqui nesse versículo. E a quarta questão para encerrar, eu deixei o melhor para o final, tá? É o vídeo que eu fiz, está lá no YouTube, o maior erro das Bíblias. Aqui, Mateus 23, 23. É Novo Testamento ou é Velho Testamento? Claro que a Bíblia, oriunda do sistema católico e protestante, vai defender o próprio sistema para te prender na teia de aranha deles, na Babilônia. Então, eles mentem para nós, porque todas as Bíblias vêm com Malaquias, capítulo de número. Malaquias, aqui ó, deixa eu mostrar aqui certinho. Malaquias 4, 6, tá? Aí vem, aí você vira a página, assim é em todas as versões e traduções, uma página branca, para que possa ter uma nova página escrito Novo Testamento. E na cabeça de todo mundo, enganado pelo sistema religioso, manipulado, é que definitivamente aqui começa o Novo Testamento, em Mateus. Mas não é. Não é.
Porque para ser testamento tem que ter morte. Para ser testamento tem que ter sangue, tá certo? Deixa eu até achar aqui no YouTube o vídeo que eu fiz para mostrar para vocês, só a carinha dele aqui, o vídeo que eu fiz sobre isto, o maior erro das Bíblias. E é verdade, porque isso não é das Sagradas Escrituras no original. Esse é o maior erro das Bíblias oriundas do sistema religioso, tanto católico como protestante. Né? Aqui, ó, tá aí o vídeo, aí, o maior erro das Bíblias, divisão mentirosa do Novo e Velho Testamento. Tá vendo aí? Alguém pode abrir em Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Vamos lá? Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus 9, versículo de número 15. Que diz assim: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve o quê? Morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Mateus 23, Jesus estava vivo, meu irmão. Viu? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado, e assim continua. Irmão, para ter testamento tem que ter morte. Para ter testamento tem que ter sangue, irmão. Que isso? Mateus 23 é Velho Testamento ainda. Mas eles se aproveitam porque a Bíblia, com a influência da maçonaria, com a influência do sistema católico protestante, vem subdividida como Novo Testamento. Ah, aqui é Novo Testamento. Ah, tá. Aonde que é o Novo Testamento? Algumas páginas à frente. Abra aí. Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 50. Aqui é um bom lugar para começar o Novo Testamento. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra. Olha quanta coisa aconteceu para marcar essa mudança de ciclo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Tudo isso por quê? Para marcar que aqui definitivamente começou. Quando ele disse está consumado, no latim, está paga a dívida. Toda a nossa dívida está paga e cravada na cruz. A lei e os profetas aqui terminaram, aqui acabaram. O Velho Testamento aqui acabou. Então, Mateus 23, Jesus estava cumprindo a lei. Tá certo? Porque era Velho Testamento. Ainda era Velho Testamento. Por isso que o pessoal faz tanta confusão hoje com guarda do sábado, com dízimo, com coisas judaizantes que insistem em trazer para a igreja de Cristo. E para encerrar, para valer, para encerrar de fato, nós vamos agora ler Hebreus. Mas antes de ler Hebreus ainda,
eu não posso deixar de ler 2 Coríntios 3. Olha só, 2 Coríntios 3, versículo de número 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ah, irmão, não pode estudar porque a letra mata. Já fiz um vídeo sobre isso. Oh, irmãos, cresçam, cresçam. A letra mata. O que é letra? O versículo 7 explica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. No versículo 3 diz assim, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e não é escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ou seja, está falando do legalismo de Moisés, do tempo da lei que foi escrita em pedras, das letras que foram escritas em pedras. Agora, nós somos a carta de Deus. Agora é nas tábuas de carne do nosso coração. Agora nós somos templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. Agora nós somos igreja, Efésios 2, 22, 23. Agora nós somos casa de Deus, Hebreus 3. Agora nós somos reis e sacerdotes, Apocalipse. Versículo de número 12 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. É verdade. Até hoje insistem em trazer o Velho Testamento para hoje. O qual foi por Cristo o quê? Abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Deles quem? Os sacerdotes. Deles quem? As denominações, religiões, sistema religioso, eles que cobram isso aqui de você. Ó. O véu está posto sobre o coração deles. Por quê? Porque o Novo Testamento começou, o véu se rasgou de cima a baixo, nós temos acesso ao Santo dos Santos, e eles continuam costurando o véu. O véu não se rasgou para eles ainda. E pior, eles não querem que o véu se rasgue para você. Eles não querem que você conheça Deus como Ele é. Eles não querem. Eles querem ser um intermediador, o mediador. Descem o pau na Igreja Católica, porque Maria é medianeira, porque a mariolatria, porque a santolatria. E no final das contas, a denominação, a religião protestante, o pastor, né, que você idolatra, é o teu mediador. É o mediador que eles estipulam para você. E quem não dá dízimo é cidadão de segunda classe, terceira classe, e assim por diante. Não tem oportunidade, não cresce no ministério, não tem nada. Então, para eles, o véu ainda está posto no coração deles. Mas, olha o versículo 16. Oh, glória a Deus. Mas, quando se converterem, interessa se você é pastor, se é padre, se tem 50 anos de crente, 80 anos de crente. Quando você se converter ao Senhor, o véu vai ser tirado da sua vida. Se você dá isso daqui ainda, você está na lei, você está no legalismo, você está no Velho Testamento, você está lá, ó, você está lá. O véu está na tua vida, você não se converteu. Converter do latim, converter e dar meia volta, 180 graus. Você está aqui, ó, Velho Testamento, dízimo, legalismo, guarda do sábado, judaizantes, coisas judaizantes. Quando você se converter, isto é, quando você der meia volta, converter e do latim, 180 graus, você vai olhar para o Novo Testamento. Novo Testamento. Agora você contribui conforme o seu coração. Agora você é rei, você é sacerdote, você é templo, você é morada do Altíssimo, você é casa de Deus, você é santuário do Altíssimo. Você, o véu tem que se rasgar na sua vida. O último versículo de Malaquias, do Velho Testamento, fala em maldição. O último versículo do Apocalipse fala na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, saia da lei, saia do legalismo, venha para a graça. E aqui, em Mateus 23, ainda é
Velho Testamento. Vamos terminar a leitura aqui então, 2 Coríntios 3:16. Mas quando se converterem ao Senhor, quando vocês pararem de dar o dízimo e cravarem ele na cruz, que é o lugar dele com Jesus, então o véu se tirará e vocês vão conhecer Jesus como ele é, como vocês nunca viram, como vocês nunca experimentaram, como vocês nunca conheceram. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Não é liberdade do pentecostal que dá o dízimo, que faz o microfone voar, que espuma pela boca, que balbuceia, que cai no chão, que rodopia. Não. A liberdade em Cristo é estar livre da lei, do legalismo. Porque Jesus trouxe para nós agora o amor, trouxe para nós agora a graça, o cáris. Ou seja, você ama o teu próximo e você cumpriu a lei. Essa é a liberdade em Cristo. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, olha o que vai acontecer com você que parar de dar o dízimo e sair da lei. Você vai ser transformado de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Bom, só nos falta agora lermos Hebreus. Vamos lá, vamos para Hebreus e daí já encerramos. Só lembrando que antes de vocês abrirem Hebreus 7, Tiago falou uma coisa muito interessante. Tiago disse no capítulo 2, versículo 10. Qualquer que guardar toda a lei, você que dá o dízimo, você que guarda o sábado, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então você que está no Talmud, nos preceitos da lei 613, você que está na lei, nos mandamentos escritos em pedras, no legalismo, se você tropeçar num mandamento, você tornou-se culpado de todos. Quer um conselho? Saia da maldição da lei. Deixe de dar o dízimo a partir de hoje. E contribua segundo o seu coração. Vamos lá então para Hebreus. Hebreus capítulo 7. Porque os grandiosos líderes do sistema religioso vão dizer que Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque antes que houvesse a lei. Tá bom. E tem alguns que ousam mais ainda. Tem uns que dizem uma pataquada daquelas. Que quando Deus disse, olha, não toca nessa árvore da ciência do bem e do mal, do fruto da ciência do bem e do mal. Não toca, não toca. Eles fazem uma alegoria dizendo que aquilo ali já é o dízimo estipulado desde o Jardim do Éden. Ou seja, aquilo ali você não pode tocar, não é teu, é do Senhor. Eita pataquada. Mas vamos lá. Hebreus 7, versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Despojos. O que é despojos para você? Mas vamos lá. E os que dentre os filhos de Levi, os sacerdotes, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Opa! Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Eu, pela linguagem, eu imagino que seja Paulo. Mas pode ter sido Apolo, pode ter sido Barnabé, pode ter sido qualquer outro. Bom, a questão é a seguinte. A questão é, vamos supor que seja Paulo. O que Paulo está tratando aqui? Ele está contando, ele está narrando. É típico dele, na linguagem dele, a maneira dele ensinar, ele fazia muito disso. Ele fazia uma comparação, um paralelo do Velho Testamento com o Novo Testamento. Em 1 Coríntios 9, quando ele defende que o apóstolo poderia ser sustentado pela igreja, primeiro ele fala dos sacerdotes que eram sustentados pelo templo naquela época, tal, tabernáculo, e depois ele faz uma alegoria comparando com os dias de hoje daqueles que levam a mensagem do evangelho. Então ele sempre fazia isso, ele gostava muito de alegoria e de paralelos. E é o que ele está fazendo aqui, muito provavelmente acredito que deva ser ele, pela linguagem, é o que eu disse. Se não for, é alguém que ensina muito parecidamente com ele. Olha o versículo de número 8 em diante. Agora, do 8, você vai entender o Novo Testamento, tá certo?
Vamos lá. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Está contando, está narrando a história ainda. Segura aí. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Agora o versículo 12 explica todos esses versículos que eu li agora há pouco. Versículo 12. Olha só. Porque mudando-se o sacerdócio, né, necessariamente se faz também mudança da lei. Agora o versículo 19, entre parênteses, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Versículo de número 23. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, Jesus Cristo tem um sacerdócio perfeito. E agora, para fechar, bonito, mas bonito mesmo, nós vamos ler o versículo 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Entendeu? Entendeu? A igreja, ela não foi feita pelo homem. Aí, ó, na sequência, Hebreus 8:2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo agora, o qual o Senhor fundou, e não o homem. E não o homem. Muito bem. Pois bem, meus irmãos, acontece que Melquisedeque era rei de Salém. E era comum, depois das guerras, entregar os despojos ao rei. Isso era normal para aquele período, logo no começo da humanidade. Eu vou ler mais um versículo aqui e já encerro. Deixa eu achar aqui. Inclusive em Hebreus 7, versículo 1 e 2 explica isso. Já vou ler aqui, já vou encerrar esse vídeo longo. O Gesiel esteve aqui agora há pouco. Ele disse assim: dízimo vem da palavra dizimar, que é cortar. Era o fruto da terra. Não há ligação entre esse dízimo e a oferta aos pobres, a viúva do Novo Testamento. Depois dessas explicações do Akel, muitos dizimistas irão encontrar a verdade. Muito bem. Vamos ver. Tá. O que mais que os irmãos escreveram aqui? O Edu Vaz escreveu: tem campanha para tudo, até para dor do dedinho do pé. Uma vez que estava numa igreja, era a campanha do Milagre Expresso. Pediu 10 pessoas com envelope de 500. 5 com 1.000. E o abençoado do palestrante disse que era próspero. Tinha um Camaro de 250 mil na garagem. Eu já vi tanta besteira aqui. O Marco Ribeiro está dizendo aqui: doutrina da prosperidade funciona assim. Todos esses que pregam essa doutrina estão com a conta gorda. Só que não funciona para quem entrega. Muito bem. Eu quero mostrar a vocês, eu ia ler, mas eu vou fazer vocês estudarem um pouco. Vocês não podem ser preguiçosos, né?
Não dá não. Deixa eu ver aqui. Aqui no site nosso, eu quero uma igreja. Aqui, ó. Tem até uma setinha vermelha aqui para facilitar. Receba de graça. Clica aqui. Ao clicar ali, você vai encontrar aqui, ó, downloads de graça. Clicando em downloads de graça, você vai ver aqui, ó, folheto do EC, eu quero uma igreja. Clicando no folheto do Eu Quero Uma Igreja, você pode imprimir isso daqui para você, para a sua família que está no sistema religioso e principalmente para distribuir na frente das denominações, na tua rua, no teu bairro, lá onde você trabalha. Aqui, ó, você sabia que o dízimo nunca foi dinheiro? Você sabia que o dízimo era usado para sustentar as necessidades dos levitas? Você sabia que a casa do tesouro não era o templo, mas sim câmaras, depósitos que ficavam junto ao templo, e assim por diante. Muito bom esse aqui que foi feito pelo Denilson Rosário e os demais irmãos, o Carlos, André Mesquita, Joanã. Aqui, ó, esse botão que está aqui, ó, dízimo morreu na cruz. Esse vídeo que está sendo produzido agora vai ser colocado aqui, tá? Nós fizemos um debate uma outra vez já sobre isso. Mas nós vamos colocar esse novo vídeo ali para que todos possam ter acesso. E se você quiser baixar e divulgar, faça. Porque ao invés das pessoas darem 10% para sustento de ministros, para pagar salários pastorais que não existem, manter programa de rádio e televisão para pregar mentira para o povo, e etc, 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 imagina vocês esse dinheiro sendo bem aplicado para os pobres, para os que precisam, né? Para os deficientes, para os enfermos. Meu Deus. Queridos, vamos encerrar? Algum dos irmãos que estão aqui na sala já quase dormindo igual eu, quer falar alguma coisa? O Denis está por aí também, né? Muito bem. Tem muito mais, tem muito mais. No outro debate a gente falou mais, algumas outras coisas que não foram faladas aqui, mas não foi o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo aqui hoje foi desmistificar Deuteronômio 14, Mateus 23, 23, Hebreus 7 e principalmente Malaquias 3. Né? Deus abençoe a todos, muitíssimo. Marcos Ribeiro esteve lá no sítio do Rio de Janeiro, saudades, meu irmão. Abração no centro da família. E é isso aí. Deus abençoe a todos. A Lili também está ali, minha futura esposa, está escondidinha ali. Oi, tô com muita vontade de tomar chimarrão, que eu vi o Marco tomando. Vi o Marco tomando chimarrão e deu uma vontade de tomar também. Você viu o Marcos, é gaúcho do Rio de Janeiro. Grande Marcão. Deus abençoe a todos, muitíssimo. Um abraço a todos vocês. Comentem aqui embaixo qualquer dúvida com relação ao dízimo. Coloque aqui embaixo, eu respondo. Manda por e-mail para mim e para o Carlos, a gente dá um jeito, tá bom? Deus abençoe a todos. Comece um núcleo na sua casa. Já mais de 9 irmãos se candidataram para começar núcleos em suas casas. E vai crescer muito esse projeto para a glória de Deus. Deus abençoe a todos.